Eu não nego os avanços. Só acho que é um momento de tentar superar. Muito obrigada. Deputada Érica Cocai. Eu queria também parabenizar os deputados, Zé Carlos, deputado Odorico, pela realização desta audiência. Também saudar a construção da frente parlamentar de educação no campo, nas águas, nas florestas, enfim, para que nós possamos estar fazendo com que a educação tem a lógica freiriana, que é a lógica de partir da sua própria realidade e as pessoas possam se identificar como pessoas construtoras de saber. É muito importante que o saber ele não seja uma reprodução de uma lógica hierarquizada. Não, o saber ou a escola e a educação, ela não pode ser uma educação apenas de conteúdo, onde se parte do pressuposto que alguém sabe e outro não sabe. Existem saberes e todos os saberes são absolutamente importantes e eles devem ser parte de um processo de educação para que nós possamos ter a noção exata da necessidade de autonomia do nosso próprio povo. Nosso povo pegar o seu destino pelas mãos e transformá-lo como só os seres humanos conseguem fazer. A educação é imprescindível para isso, imprescindível. A educação de fato, a educação cidadã, a pedagogia da libertação, ela é imprescindível para isso. Isso pressupõe que nós consideremos as realidades. E por isso a importância da construção de termos as escolas mais próximas da própria comunidade, pensadas nos seus projetos político-pedagógicos. O projeto político-pedagógico tem que ser construído com a participação da comunidade. E isso fica muito difícil, o acompanhamento da própria comunidade, da escola e a participação e a construção da escola a partir do olhar e do saber da própria comunidade, fica muito dificultado quando as pessoas têm que se deslocar quilômetros e quilômetros, os alunos, para poder ir a uma escola. A escola na comunidade, ela representa esta possibilidade. Ela não é apenas a localização geográfica, ela significa também a escola que brota da própria comunidade. Tem algo que me incomoda sobremaneira, e eu sou aqui do Distrito Federal, que são escolas com muros muito altos, com arame farpado. As escolas em Brasília têm arame farpado. E eu fico pensando, alguma coisa está errada quando a escola está se protegendo da própria comunidade, porque ela é a política pública, a educação, a mais permanente, a que mais dialoga com a família, a que mais dialoga com a própria comunidade e a que mais, a escola, a que mais se estabelece enquanto espaço público a ser construído de forma democrática e coletiva. E eu digo isso porque, na minha concepção, nós deveríamos trabalhar para que essas unidades escolares, elas também atendessem às outras demandas que existem na comunidade. Eu fico pensando, professora Dorinha, já apresentei isso em determinada ocasião para a então ministra da Cultura, que nós deveríamos transformar nossas escolas em pontos de cultura, onde ali pudesse ter a repercussão das culturas da própria população, onde ali os meninos pudessem se sentir também dentro das diversas linguagens, das diversas linguagens da arte e da cultura, um espaço de construção cultural. Nós precisamos fazer com que a escola, ela não seja uma escola onde os meninos, e particularmente as escolas no campo, que tem uma cultura muito própria, que os meninos cheguem a ficar até 5 horas sentados na escola, o corpo é negado. O corpo é negado. O corpo é negado, as experiências coletivas horizontalizadas são negadas, as experiências coletivas elas são hierarquizadas, elas têm lógica hierárquica e é preciso repensar essa escola. E nós precisamos repensá-la a partir das experiências que nós temos. As escolas no campo, elas têm uma possibilidade de ser um espaço de construção comunitária com muito mais do que as escolas urbanas. Nós temos uma experiência aqui, quando a comunidade se organizou para lutar pelo transporte escolar, numa escola rural, os meninos do 2º grau, uma escola do 2º grau, porque não tinham direito ao transporte escolar, e isso estava provocando uma evasão, a comunidade se organizou. Ali foi uma demanda do padre, do pastor, das lideranças comunitárias, da associação, porque ali se entendeu que a escola é um espaço de construção comunitária. E penso que nós devemos fazer essa discussão. A pedagogia da alternância, mas não só isso. Nós
precisamos fazer com que a escola ela possa também ser um centro de desenvolvimento tecnológico. Porque se nós estamos falando da escola e sua aliança natural, intrínseca com a cultura, ela também tem uma aliança com o desenvolvimento tecnológico, ela também tem uma aliança com o processo profissionalizante, e a escola se pensa como um todo, para atender uma série de direitos e uma série de ousadias da nossa humanidade, que são as ousadias para que nós possamos nos desenvolver na possibilidade de transformando as nossas próprias realidades, deixando as nossas marcas humanas na própria natureza. Então, portanto, eu penso que era muito importante, e eu encerro com isso, que nós pudéssemos estar seguindo o encaminhamento do Padre João para fazermos essa discussão com o ministro da Educação, mas eu penso que a gente deveria também criar, talvez na Comissão de Educação, uma subcomissão ou uma comissão ou um grupo de trabalho dentro da Comissão de Educação, talvez, para que nós pudéssemos pensar isso permanentemente, mas com a clareza de que nós temos que possibilitar o acesso, construir projetos políticos pedagógicos com a participação da comunidade e inserir as outras atividades humanas, como a cultura, o desenvolvimento tecnológico, associados à própria realidade, porque é do chão da terra, e por isso é importante o território, e o território tem que ser pensado enquanto território. Nós não podemos pensar a atuação dos órgãos, a atuação da Embrapa, a atuação do MDA, enfim, a partir do próprio órgão, mas a partir do território. E nesse território, a escola é fundamental. E nesse território, essa política pública de educação, que é a política mais basilar, ela é imprescindível para assegurar a qualidade de outras políticas públicas. Porque, diferentemente de outras políticas, a educação é diálogo de gente com gente. É diálogo inteiro, de pessoas. É diálogo de menino que traz a sua história, que traz a sua ancestralidade, que traz os seus desejos, os seus sonhos ou a ausência deles. É diálogo inteiro de pessoas. E, por isso, deve ser um centro de desenvolvimento da nossa própria humanidade. Obrigado, deputada Érica. Eu estou tendo aqui a informação aqui da direção aqui da mesa, porque, infelizmente, nessa audiência nossa, a intenção minha e do deputado Odorico era que fosse feita pela manhã, que nós teríamos muito mais tempo para poder conversar. Infelizmente, não houve condições, inclusive hoje, tinha outros motivos e outros, inclusive hoje, se fosse marcado, ela não aconteceria, por um problema de força maior. Mas eu terei que encerrar a reunião, infelizmente. Eu acho que as contribuições que foram dadas aqui por todos os palestrantes